EBGM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Olá, estamos iniciando mais um Giro Missionário e nessa edição ele está recheado de notícias de todo o Brasil. E eu estou muito animada para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem realizado nos 4 cantos do nosso país. Iniciamos setembro e com ele mais uma campanha de missões foi lançada.
e essa campanha promete ser extraordinária. Na terça-feira, dia 1º de setembro, a largada oficial foi dada em um lindo e abençoado culto na PIB do Brás, em São Paulo, que foi acompanhado ao vivo por milhares de pessoas através dos nossos canais do Facebook e YouTube. Uma noite memorável! Além disso, temos recebido notícias de diversas igrejas batistas que estão totalmente envolvidas na campanha Porque Ele Me Amou. Irmãos por toda parte já iniciaram seu trabalho de mobilização produzindo lanches, máscaras e muito mais para arrecadar recursos para que a obra do Senhor continue avançando. Faça como eles e comunique o que tem realizado para promover este período em sua igreja. Acesse missõesnacionais.org.br/campanha 2020 e compartilhe com a gente. Agora, vamos prosseguir em nossa viagem com acontecimentos que aquecem o nosso coração. No sul do Brasil, no Paraná, uma notícia nos prova que mesmo em meio à pandemia, Cristo permanece realizando a sua obra. Nesta semana, nossa equipe missionária recebeu mais 3 caixas de som que têm servido como uma importante ferramenta evangelística nos presídios. Com as visitas presenciais suspensas desde março, missionários voluntários têm gravado devocionais em pendrives que têm sido reproduzidos, levando assim o Evangelho do nosso Deus às unidades prisionais. Aproveito para fazer um convite para você. Siga as redes sociais de Capelania Prisional Batista e fique por dentro de notícias como essa, como também a participação de uma live semanal com notícias importantíssimas sobre este ministério. Agora, vamos seguir para o estado do Rio de Janeiro, com mais uma prova da fidelidade de Deus com a sua obra. Mais uma vez, a equipe da Casa Viver em Costa Barros realizou a entrega de cestas básicas e um kit de lanches para as famílias das crianças atendidas pelo projeto. Mensalmente, eles têm abastecido a despensa de mais de 50 famílias que moram na comunidade carente. Mas dessa vez, além do que já era esperado, eles puderam abençoar essas pessoas com legumes e verduras frescos. Graças a parceiros fiéis e comprometidos, o amor de Deus permanece sendo compartilhado às pessoas que precisam. Do Sudeste, vamos direto para o Nordeste, onde a missionária Pascoalina Nascimento está celebrando o início de mais um pequeno grupo multiplicador com crianças na comunidade do Pancadão, em Lagoa Real, na Bahia. Que grande bênção ver a palavra de Deus sendo multiplicada dessa forma, não é mesmo? No Distrito Federal, no centro-oeste do Brasil, a equipe do Viver tem investido na formação de líderes para que o trabalho permaneça sendo propagado. Com isso, eles realizaram uma capacitação com 4 dias de atividades intensas para 5 jovens da comunidade batista Frutos, que é a congregação da PIB em Samambaia, que iniciaram o Viver na igreja. O primeiro Conviver, como foi chamado o evento, oportunizou aos jovens conhecerem a estrutura do trabalho e vivenciarem todas as atividades da equipe missionária, principalmente nesse momento de pandemia. Em breve, para a glória de Deus, mais essa igreja iniciará o Viver, que é um programa socioassistencial que visa o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio da convivência, do fortalecimento de vínculos e do discipulado cristão. Estamos chegando ao fim da nossa viagem pelo Brasil e vamos diretamente para o Lar Batista FF Sorém, lá em Luzimangues, no Tocantins. Neste lar, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, todas as quartas-feiras, a equipe missionária realiza celebrações a Deus. E nessa semana, a mensagem da missionária Judite Rocha contou aos pequenos sobre como ir morar no céu. Ela mostrou os diversos caminhos que as pessoas escolhem, mas ao final revelou que o único caminho que pode levar ao céu é Jesus. Com o apelo final, 4 crianças e 1 adolescente se renderam aos pés de Cristo e anunciaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Um momento marcante e necessário que só nos faz lembrar o qual é necessário falar do Evangelho transformador de Cristo para todas as idades. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e um abraço! Esperança de salvação.
porque estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos ouvir um pouquinho da palavra de Deus e aprender de Deus aquilo que Ele quer para cada um de nós. Importante lembrar que você, ao sair de casa, tem que colocar máscara, porque já é um serviço que você está fazendo ao próximo, não se contaminando ou contaminando o próximo. Se você fizer isso, você vai estar ajudando para que os leitos dos hospitais sejam esvaziados. Lave a sua mão com álcool, com detergente. Não permita que o Covid-19 chegue à sua vida e muito menos àqueles que estão em casa se guardando para não se contaminar. Pois bem, sabemos que no segundo domingo de outubro nós vamos levantar a nossa oferta Promissões Nacionais. E é importante que você esteja lembrando disso e se preparando para esse dia. Precisamos, no mínimo, atingir o alvo que nós atingimos ano passado. É o mínimo. Mas Deus há de nos dar uma condição de superar esse alvo. Basta que nós nos empenhemos para isso. Porque Deus disse, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei com você. Então é a promessa de Deus, mas Ele quer que você se esforce. Se você não se esforçar, não vai acontecer nada. Vamos lá, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, de 6 a 14. É um texto muito bonito da palavra de Deus. Também é um texto que tem as suas polêmicas, mas nós vamos estudar a Bíblia e não vamos polemizar nada. A palavra de Deus, neste lugar, o apóstolo Paulo está mandando esta carta para aqueles irmãos e no versículo 6 ele diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco também. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus
pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Eterno Deus e amado Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, diante do Senhor, e estamos reunidos, Senhor Deus, em torno da Tua palavra para aprender do Senhor. Portanto, fale ao nosso coração e ajuda-nos a entender esta passagem da Bíblia de uma forma atraente, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, dela fazer uso, Senhor Deus, fazer dela uma verdade na nossa vida, para o louvor e para a glória do Senhor. Continue abençoando, Senhor Deus, aqueles homens, aquelas mulheres que estão trabalhando acerca da vacina para combater o Covid, Senhor. Abra a mente deles e revela o Teu segredo para eles, Senhor Deus, para que eles possam manipular essa dose, Senhor Deus, de vacina e ser distribuída no mundo inteiro para que a Terra sofra menos consequências, das quais estão previstas maiores, se não tivermos esta vacina. Senhor, sabemos que todas as coisas estão debaixo das Suas mãos e nada acontece na Terra que não seja do conhecimento do Senhor, que não seja da permissão do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, portanto, nesta oportunidade a compreender a Tua palavra. Fala, Senhor Deus, ao meu coração, ao coração de cada um de nós, e ajuda-nos a sermos homens e mulheres que venham glorificar e exaltar o Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Pois bem, temos aqui um texto muito bonito e muito inspirador, né? Muito atraente para esses momentos que nós estamos vivendo nos dias de missões. Nós vivemos missões na igreja o ano todo, mas nas mobilizações ainda é mais ênfase. E nós queremos, nesta oportunidade, pensar sobre a ação da nossa oferta, a ação da sua oferta, da oferta que fazemos a Deus para que a Junta de Missões possa continuar mantendo os missionários nos campos, mantendo os projetos e enviando outros chamados para pregar o Evangelho. Então, essa oferta é com essa destinação e ela é para suprir as necessidades do reino de Deus. E Deus colocou isso como uma regra e prática para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e tem aprendido dele que é melhor dar do que receber. Então, vamos lá, a ação da nossa oferta. A primeira coisa que esse texto mostra para nós é que a primeira ação aqui que a Bíblia fala para a gente é que essa oferta abençoa a pessoa que entrega a oferta. Primeiro a ser abençoada é a pessoa. E não precisa ser muito inteligente para poder descobrir isso, né? Ora, se eu tenho para ofertar, é sinal que eu já fui abençoado por Deus, já está na minha mão e eu posso abrir mão disso para ofertar. Eu não estou ofertando a homens, estou ofertando a Deus. A Deus. Quando Deus resolveu fazer o tabernáculo lá no deserto,
fazer o templo lá em Jerusalém, ele mandou que se divulgasse entre o povo que eles trouxessem ofertas para a construção do tabernáculo, e lá no futuro aconteceu também as ofertas para a construção do templo. Pois é, então a oferta é uma coisa bíblica, não é uma coisa criada pelos homens. Só que precisamos ter o cuidado de saber para quem nós estamos ofertando, para que estamos ofertando. E neste caso nós estamos ofertando para Deus, usar os teus servos lá nos campos para proclamar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Portanto, eu queria que você entendesse essa questão de que primeiro a oferta abençoa você. Versículos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, se você oferta, você dá a condição a Deus de amar você. Isso é bênção, isso é riqueza. Amor não se compra. Amor é dispensado às pessoas às quais nós queremos dispensar. Deus, Ele nos ama, claro. Mas se nós olharmos para esse texto, nós vamos lembrar e ver aqui que Deus ama quem tem um coração generoso, um coração aberto para doar, para ofertar. Então vamos lá. Oferta não é o que fazemos. Esse texto está mostrando para nós. A oferta não é o que fazemos, é o que somos. Assim como Deus se fez oferta em nosso lugar lá na cruz, com seu precioso sangue para perdoar o meu pecado, o seu pecado, também nós precisamos ser oferta. E de fato, antes de eu colocar a minha oferta nas mãos da Junta de Missões nacionais, mundiais, Deus já viu a oferta no meu coração. Então, a oferta não é o que fazemos, a oferta é o que somos. Precisamos compreender isso. Precisamos ser uma oferta viva. Romanos capítulo 12, 1 e 2 fala disso. Apresentai-vos os vossos corpos como oferta viva no altar. Então, não é o que fazemos, é o que somos, é o que a Bíblia ensina. A segunda coisa dentro deste pensamento de que a oferta abençoa a mim mesmo é que a semeadura é feita em nós mesmos. Nós mesmos. Pois lá, quando Eliseu, lá no Velho Testamento, tem uma história linda que prova isso para a gente. Quando Eliseu chegou numa cidade, e aí a viúva de um profeta veio atrás dele e disse: olha, meu marido morreu e ele deixou umas dívidas e o cobrador está em cima de mim querendo receber e eu não tenho com que pagar. Ele está querendo levar meus filhos em troca do pagamento. Aí Eliseu disse: o que você tem em casa? Eu não tenho... tem uma botijinha com um pouquinho de azeite lá e é só. É mesmo? Tá, então arranja bastante vasilhas e pega esse azeite e vai derramando dentro das vasilhas. E aí a sementeira ali era a fé daquela mulher. O lugar onde Deus ia semear é a fé dela. E ela pegou vasilha emprestada com todo mundo por volta da casa dela, com a vizinhança toda.
E à medida que ela ia colocando azeite, que o azeite batia no fundo daquela vasilha, aquele azeite multiplicava. É o que esse texto está dizendo aqui, olha. A semeadura é feita em nós. Mas precisamos estar dentro da vontade de Deus, confiando em Deus. E Ele vai fazer a semeadura em nós. E essa semente não é só para nós. Esse texto também fala que a colheita é proporcional à semeadura. Então, muitas das vezes nós somos provados por Deus e nem sabemos, porque Deus prova a nossa fé para com Ele, porque Ele provou o seu amor para conosco. E agora Ele quer saber se a gente, né? E aí Ele deixa a gente, às vezes, numa situação não muito legal, né? Confortável, e Ele quer ver a nossa fé funcionar. Pois são tantas as histórias, tantas as verdades que existem, das quais eu sou um testemunho vivo dessas verdades, que em momentos mais difíceis, aquele mês mais difícil no ano, chegou o dia da oferta. E agora? Eu não tenho. E Deus, então, olhando para o meu coração, Ele abriu uma porta, a qual eu não estava esperando, nunca imaginava que uma porta como aquela abriria para mim. E Ele viu a sementeira no meu coração, ela estava fértil, Ele podia semear à vontade, porque a colheita seria grande. Então, a colheita é proporcional ao que semeamos. É isso que a Bíblia está dizendo. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Nós precisamos lembrar disso. Muitas vezes nós não temos porque nós não plantamos. Não plantamos. Outra coisa que eu quero destacar também, nesses versículos 6 e 8, 6 e 7, é que aquilo que semeamos é aquilo que colhemos. Se você semeia, e Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que quando a gente pensa num grão de milho, quando se planta um grão de milho, a média, segundo a estatística, a gente colhe cerca de 600, a média é 600 grãos. Um grão dá 600 grãos. Isso na média. Você vai encontrar pé com 400, pé com 800. Então, a média é 600. Pois é, eu creio nisso porque eu vejo isso acontecer perto de mim, do meu lado. Então, aquilo que semeamos é que colhemos. Se semeamos pouco, pouco também, está dizendo aí o texto, pouco também vamos colher. Pela fé, nós precisamos semear mais. E nós estamos aí, nesse ano, é importante eu lembrar isso a você, o que é acreditar, né? A agricultura é que está salvando o Brasil. Não é o minério de ferro, não é o ouro, não é a prata, não é o cobre, o zinco, não. É a agricultura. Sabe por quê? Se você lembrar direitinho, ano retrasado, nós tivemos seca. Ano passado, nós tivemos seca até março, mais ou menos. E aí começou a chover. E os grandes fazendeiros creram e aumentaram o seu plantio, aumentaram o espaço para plantar. Tinha tudo para não plantar, porque nós estamos vindo de um ano de seca.
e realmente foi fraquíssimo. Os grãos não cresceram, não rendeu, olha, tomou prejuízo. Mas eles aumentaram a área de plantar. E a chuva veio, e Deus abençoou, e hoje nós temos uma praga chamada Covid, mas temos a bênção de que só ouvimos recordes e recordes. O café esse ano vai colher 40% a mais do pique maior que já conseguiram. Então, eu estou falando disso para a gente lembrar que aquilo que a gente semeia é aquilo que colhemos. E se semeamos pouco, pouco também nós vamos colher. E depende do que a gente colhe, do que a gente planta, a gente colhe. Já imaginou se você colhe mesquinhez? É porque você plantou mesquinhez. As coisas não dão certo para mim. Não dá certo mesmo não. Você só pensa em você. Você não pensa nos outros. Mesmo sendo alguém que é membro da igreja, disse crente em Jesus, mas não aprendeu com Jesus. Não pratica o que Jesus mandou praticar. Ele se fez a oferta no meu lugar, no seu lugar. E lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, a prova está aqui de que aquilo que você semeia é o que você colhe. Tenha cuidado com a sua vida, a sua forma de viver. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. É isso aí. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não, de Deus não se zomba. Tem muita gente nas igrejas evangélicas, mas está zombando de Deus, brincando de crente, brincando de igreja, brincando de salvo. Tenha cuidado que você está plantando, porque olha, você vai colher. E aí a colheita é do que você plantou. Lá em Atos, no capítulo 20, o verso 35, a palavra de Deus neste lugar faz um lembrete para nós. Paulo, na sua pregação, ele cita esta palavra aqui, olha. Capítulo 20 de Atos, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe mediante trabalho árduo e devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então Jesus disse que a maior felicidade é dar do que receber. Tanta gente precisando de receber a salvação que só Jesus Cristo dá. Mas como elas vão serem salvas se alguém não foi enviado? E como é que esse enviado vai sobreviver lá no campo? Para semear a semente, a palavra de Deus, naqueles corações. Então, meu irmão, se a minha voz está a seu alcance, se a palavra de Deus está chegando a você, olha, você tem alegria de estar salvo? Você tem certeza que vai para o céu? É mesmo? Pois é, tem um monte de gente perdida. E agora chegou o tempo da gente colocar
mais missionário no campo. É a coisa mais fácil que tem no reino de Deus é contribuir, irmãos. Porque Deus não deixa o justo passar fome. Sempre terá, e terá sobrando para ajudar o próximo, para dar para o próximo. E o que nós queremos dar agora não é somente cesta, não é somente pagar uma conta de farmácia. Não. O que nós queremos agora é que o missionário se mantenha lá junto daquelas pessoas, levando Jesus Cristo como Salvador, levando a salvação. E você foi abençoado por Deus para abençoar esse missionário, para esse missionário abençoar aquelas pessoas às quais ele vai falar de Jesus. Porque é nesse tom que Paulo está escrevendo. Ele diz aqui, olha, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Todos os outros são aqueles lá dos quais eles estão pregando o Evangelho. E aí, isso aqui é importante a gente observar a palavra de Deus, que ela é muito clara. Veja bem o versículo 12. O serviço ministerial de vocês estão realizando, não... O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de graças a Deus, de gratidão a Deus. Está vendo? Então, não levar as pessoas a louvado seja Deus, louvado seja Deus. Lá no versículo 14, vai dizer assim, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, que Deus tem dado a vocês. Não recebeu a graça de Deus? Você não recebeu o amor de Deus? Pois é, outras pessoas precisam disso. E você precisa entender isso. Precisamos marchar. Não é tempo de parar. Não podemos parar. Nós temos que avançar, segundo o Fernando Brandão. Momento algum aquele homem parou. Ele está sempre avançando. E nós estamos com ele, porque ele aprendeu com a palavra de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei com você. Então ele tem bom ânimo. E Deus tem sido engrandecido na face da terra, em especial no Brasil, porque homens como ele se levantou para honrar a Deus, para acreditar nas palavras de Deus. Outra coisa que eu queria ainda fazer menção aqui é no versículo 8, a ação da nossa oferta. Primeiro, ela abençoa a mim mesmo. E depois, Deus fez a sua oferta a nosso favor. Fez a oferta. Deus ofertou. Lá no Velho Testamento nós temos a passagem onde o filho de Abraão, filho único de Abraão, Isaque, Deus pede que ele o sacrifique, o mate e queime, para que suba aquele cheiro de queimado, de carne queimada para Deus, e Deus gostava disso. Gosta disso. Então, Deus exemplificou em Abraão o que ele faria por nós. Deus pediu uma oferta a Abraão, e Abraão abriu mão do filho dele. E Deus estava aprovando a fé de Abraão. E Deus depositou em Abraão a responsabilidade de abençoar toda a terra. E Jesus é filho de Abraão.
E Jesus está abençoando toda a terra, mas em especial agora no Brasil. Então Deus fez a oferta. Ele ofertou a nosso favor, para que pudéssemos ter acesso à graça, chegar a graça até nós. Versículo 8 vai dizer da seguinte forma: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Já foi acrescentada a você, meu irmão. Toda a graça. Para que em toda a graça, todas as coisas, em todo o tempo, não é só enquanto está novo, não é só enquanto está tudo bem, não é só quando está, não, é todo o tempo todo, porque Deus é bom, todo o tempo todo. Pois é, então, como eu recebi a graça, eu preciso estar atento como filho de Deus. E aí ele diz: para todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, viu? Tudo o que é necessário. Até mesmo para animar o coração da gente, quando a gente faz uma oferta para missões, isso anima o coração. Sabe por quê? Porque como a gente começa a interagir com a junta de missões, a gente começa a ouvir os relatórios. E que lá no Ribeirinho, lá no centro da Amazônia, um buraco onde não vai ninguém, foi lá um radical. Foi. E o radical chegou lá e pregou Jesus Cristo como Salvador. E uma alma lá naquele lugar que ninguém iria nunca. Mas Deus foi lá, através da minha oração, através da minha contribuição. E isso aquece o coração. E isso está preso aqui, olha. O versículo 8 está falando exatamente disso. Tudo o que é necessário. Tudo que é necessário. Tudo que eu preciso nessa terra está à minha disposição. Porque está aqui, é a palavra de Deus que está dizendo. Agora vocês transbordem em toda boa obra. Aí chega a responsabilidade. A gente não quer, né? A gente quer a graça, a gente quer, mas quando chega a responsabilidade, a gente não quer. Você precisa transbordar em toda boa obra. Sabe por que esse texto ele é real e verdadeiro? Preste atenção, no capítulo 4 de João, nós temos a história de uma mulher que ela era uma mulher pecadora, samaritana, tudo avesso ao que era Jesus. E Jesus ficou lá no poço esperando por ela, porque ele sabia que ela vinha buscar água meio-dia. A Bíblia fala até o horário, só não me dá o nome da mulher. É a samaritana. E Jesus então pede água a ela e começa um papo, puxa um papo com ela. Aprende com Jesus a pregar o evangelho. Puxa papo. Olha à sua volta, vê o que tem à sua volta. O que tinha à volta de Jesus? Água. Você pode me dar um pouquinho de água? Eu estou com sede, meio-dia, olha, solão desse. Como pode ser você, judeu, pedir água a mim, uma samaritana? E aí começa o diálogo. E Jesus disse daquela mulher: olha, mulher, da água que eu tenho, se você beber, vai saltar em você uma fonte que vai jorrar para a eternidade. E aí, esse texto aqui está falando, transbordem em toda boa obra, olha. Você não recebeu Jesus? Você não tomou daquela água? Você não recebeu a graça de Deus? Não tem o perdão dos pecados? Pois é, então tem que transbordar, irmão. Não pode ficar só para você. Olha, como é bom olhar para a palavra de Deus e perceber o quanto eu estou falhando, o quanto eu preciso melhorar, porque eu preciso transbordar.
O mundo precisa conhecer este amor de Deus e só vai conhecer por meio de mim, por meio de você, por meio dos salvos, dos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Esses testemunharão de que Deus é correto, em Deus não tem variação. Ora está para cima, ora está para baixo. Pois é, eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus semeou em nós, porque nós somos o campo dele. Paulo, na primeira carta, fala que nós somos lavoura de Deus. Então é campo, é terreno fértil, para que outros colham. Não é para você. Mas como você não quer deixar outros colherem, você só tem o que comer. Só tem para você. Para que Deus vai dar muito para você? Só para você? Não. Deus vai liberar para você. Muito. Para os outros virem colher. Para outros comerem. Não é para você. Porque os seus dias vão terminar, irmão. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está preso isso aí, olha. Muitas das vezes nós não temos as coisas, nós estudamos lá em Tiago, não temos aquilo que pedimos porque nós pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio deleite, nós não pensamos no próximo. O próximo não é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, a sua mulher, também. O próximo que Jesus diz é todo ser humano, é qualquer um. E na parábola ele coloca até um estranho, dá a ideia de estranho. Não é quem você conhece, é quem você não conhece. Eu não conheço ninguém do Ribeirinho. Não conheço. Mas eu estou lá com a oração, eu estou lá com a contribuição. O missionário está lá. A obra está sendo feita. É isso aí, Deus plantou em mim para que eu pudesse florescer, frutificar, para que outros se alimente desse pão da vida que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Voltando em Gálatas, no capítulo 6, o verso 10, Paulo escrevendo aos Gálatas, a palavra de Deus neste lugar vai dizer, no versículo 10, nós lemos no versículo 7, agora é o 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ô irmão, se nós fizermos o bem para o missionário é bicho doido. Ele deixa de comer para dar para o próximo lá onde ele está. Ele divide o que ele tem. Então, quanto mais você colocar na mão do missionário, mais ele vai dividir, mais ele vai ter para dividir com mais pessoas. Jesus não multiplicou um pãozinho lá para tanta gente 2 vezes para mostrar para nós que é Deus quem faz. Só que tem que estar na mão do missionário. Não tem que estar na sua mão. Porque você não tem como ir lá. Você não tem como. Não tem não. Pois é, o outro texto que eu quero para a gente encerrar lá, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o verso 17 e 18, diz assim, ordene, olha o que Paulo está falando aqui, hein? Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Um jovem só é rico por causa da herança que ele recebeu. Morreu o pai, morreu a mãe, ele recebe a herança. Aí ele é rico, jovem. Mas, normalmente, os ricos já são os mais velhos.
A gente vê aí que os ricos são os mais velhos. E aí Paulo é um jovem Paulo. Não, Timóteo é um jovem. E Paulo, já chegando na sua idade, né, manda uma cartinha para ele: olha, você é pastor na sua igreja aí, a igreja que você está, você ordena os ricos aí, que são ricos no presente mundo, presente era, que eles repartam aquilo que Deus os abençoou. Por que tem essa passagem na Bíblia, né? É porque na igreja de Jesus tem muitos ricos. Tem, às vezes nem salvos são. Estão lá achando que estão salvos, frequentando os cultos e tal, e acho que a sua riqueza sustenta na fome, sustenta lá no médico, sustenta, mas olha, o nosso sustento tem que ser de Deus. Aqui está dizendo que a dependência tem que ser de Deus. A minha dependência não pode ser dos meus recursos materiais, tem que ser de Deus, porque da noite para o dia, tudo pode mudar na minha vida. Deus pode tirar tudo. Tirou da vida de Jó. Deus pode permitir o diabo vir cá e me dar uma rasteira, derrubar tudo. Assim como derrubou Jó. Mas Jó permaneceu firme diante de Deus, mesmo na enfermidade, mesmo na desgraça, que é falta de graça. Jó permaneceu firme e constante. Então não tenha nas suas coisas deste mundo a sua segurança. Tem em Deus. E faça o que ele está dizendo aqui, olha. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos e prontos a repartir. Agora é tempo de repartir. É hora de repartir. Chegou o nosso dia. E tem 30 anos que nós estamos falando disso. Todo ano. Tem missões nacionais, missões mundiais, missões nacionais, missões mundiais. A oferta que nós levantamos na igreja é essa. Não tem oferta para construção. Não tem oferta para... é só missões. E só 2. Então, irmão, você não tem por que ficar de fora. Leia esse texto. Arruma um jeito diante de Deus de você mesmo se abençoar. Porque o primeiro terreno que cai a semente é você. Se você for boa terra, vai frutificar 30, 60, 100. Né? Jesus é quem disse. Mas se a semente caiu na beira da estrada, o diabo já tirou. Se caiu no meio do espinho, o espinho cresce e você morre, a sua semente morre. Se cai em cima da pedra, um coração duro, que não abre mão de 1 centavo, pois é, morre também. Mas seja um coração fértil. Depende de você. A graça de Deus foi liberada a todos os homens, inclusive você. Coloque em prática a palavra de Deus e você vai levar muitas pessoas a louvar a Deus pela sua vida. Porque é tão gratificante louvar a Deus pela vida das pessoas que não me conheciam, mas oraram por mim. Pessoas que me deram um folheto, pessoas que contaram a história da Bíblia, pessoas. E eu não resisti aos 22 anos, aceitei Jesus como Salvador e Senhor. Ele tornou o Senhor da minha vida. Mas porque alguém se esforçou. Então, olha, a ação da sua oferta, o primário, o melhor de todo esse texto, é que alguém vai dar graças a Deus, porque a salvação chegou a ele. Eu não quero nem ser lembrado.
Eu só quero que ele dê graças a Deus pela salvação que chegou a ele. Louvado seja Deus. Um Deus tão misericordioso, tão bondoso. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a nossa e de todos os missionários que estão nos campos pregando a palavra de Deus. Amém.